dar início aí ao nosso encontro. Muito bom dia, pessoal. Estamos começando aqui a nossa aula de Direito Tributário 2 e Finanças Públicas, Unicinos Porto Alegre. E queria, de imediato, dar início aqui à temática de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a tributação da renda e eu quero compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente falar sobre esse imposto. Começando aqui, meus amigos, pelo mascote da Receita Federal, que se popularizou aí. Ele originalmente era para ser um mascote relacionado exclusivamente com o imposto de renda, e hoje a gente associa esse bichinho simpático aí a toda a tributação federal, sendo o mascote da própria Receita Federal. Eu não sei se vocês sabem a origem do leão, vocês sabem de onde é que surgiu isso? Conhecem a história? Eu vou colocar aqui para vocês um link para vocês assistirem depois um videozinho no YouTube. Eu não vou... Tem bastante conteúdo hoje para compartilhar, então não vou perder tempo assistindo. Vocês assistam depois. Ali tem o videozinho que explica, não é que explica, mas comprova aquilo que eu vou falar agora. A Receita Federal, lá final da década de 70, decidiu popularizar o imposto de renda, porque boa parte da população não conhecia. E aí criou uma campanha para que se... Bom dia, Tássia, tudo bem? Para que se tornasse popular entre as pessoas e, assim, todo mundo compreendesse a legislação do imposto de renda. Ledo engano, né? A gente sabe que até hoje ninguém entende imposto de renda no Brasil. Mas, enfim, popular ficou. E é curioso, depois que vocês assistam aí a propaganda da época, foi escolhido esse simpático animal dentre várias propostas na campanha publicitária, porque o leão é um animal leal, ele só morde, ele só ataca quando é estritamente necessário, ele não é traiçoeiro. E aí a Receita Federal entendeu que era adequado colar sua imagem a este bicho. E vocês vão ver ali nas campanhas publicitárias, eu coloquei uma, mas vocês acham no YouTube várias outras antigas que mostram duas coisas, né? Extremo mau gosto da produção desses vídeos e, segundo, parece que foi feito de sacanagem, né? Porque não se imagina que isso pudesse, do jeito que foi feito, tornar mais amigável, mais compreensível a legislação do imposto de renda, com a cena do leão assustando as pessoas. Mas, enfim, depois assistam ali os vídeos que vocês vão dar umas risadas. O tema de hoje, então, é a tributação da renda. A gente teve uma aula específica o semestre passado, né, distinguindo as bases econômicas da tributação. Eu expliquei para vocês o que é tributar consumo, o que é tributar renda, o que é tributar patrimônio. E o Brasil, o imposto de renda, tributa um pouco cada coisa dessas, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos focar aqui no imposto. A legislação eu transcrevo aqui para vocês, tá? Está previsto na Constituição, artigo 153, inciso 3º. Então, é de lá que a gente começa a falar sobre tributação da renda. No Código Tributário Nacional, que é anterior à Constituição, nós vamos encontrar ali a definição do que é renda e o que é provento. E depois a gente tem uma variedade, uma infinidade de normas esparsas. E talvez aqui esteja uma das maiores dificuldades de se entender, que é conseguir lembrar ou ter presente essas normas que eu estou marcando aqui, chamando a atenção. Qual é a dica que eu dou para quem quiser estudar, para quem quiser ter isso, digamos, organizados, né? De forma organizada?
vai aqui, ó, no decreto do imposto de renda. Regulamento do imposto de renda, que foi alterado recentemente, decreto 9.580, ele é como se fosse uma compilação. Vocês vão encontrar em cada... Ele tem todo o regramento da pessoa física e da pessoa jurídica. E vocês vão encontrar em cada item lá a norma da onde provém aquela disposição. É sempre importante ter presente que não é porque está no decreto que é constitucional. Então, tem que ter sempre esse olhar crítico. Mas o fato aqui é só para ter organizado, uma forma de conseguir compilar. Eu coloquei algumas das leis que tratam do imposto de renda, não está tudo aqui. Se vocês forem no decreto, vão encontrar toda a legislação organizada, compilada sobre a tributação da renda. Então, aqui envolve uma infinidade de coisas, como pessoa física, pessoa jurídica, tributação no exterior, tributação de estrangeiro, tributação de investimento e por aí vai. Então, aqui fica a dica para vocês acompanharem ali a legislação, tá? O que é importante para a gente entender, tá? Ponto de partida aqui. O que vai ser tributado? Esse é nossa principal preocupação por hora. O que é objeto da tributação da renda. E o que é importante entender que será tributado o que a legislação chama de variação patrimonial positiva. Então, assim, pegando o mesmo cidadão, tá? O mesmo cidadão aqui, ele foi medido num ponto. E aí, desse ponto até o outro ponto de comparação, e adiante eu vou mostrar para vocês que essa mensuração é de 1 ano, ele tem que ter crescido, ele tem que ter ficado mais rico. Se esse cidadão ele continua no mesmo tamanho ou ele diminuiu o seu patrimônio, então a gente não tem acréscimo patrimonial, a gente não tem aumento da riqueza, logo essa pessoa não revela capacidade para contribuir, que é uma das condições que está lá inscritas na Constituição, no seu artigo 145, parágrafo 1º. Então, é indispensável que a pessoa tenha capacidade contributiva. E a capacidade contributiva é medida nesse acréscimo patrimonial. Então, se a pessoa teve um acréscimo de um ponto a outro, ali está identificada a possibilidade de tributação. Se não se verificar isso, acabou, não tem mais conversa. Tá? Se a pessoa simplesmente manteve-se no mesmo patamar, não há o que tributar. Tá? Isso ajuda a entender, pessoal, quando a gente pega assim, e vamos examinar alguns casos aqui durante a aula de hoje, ingressou na minha conta corrente lá um valor. Isso necessariamente é objeto de tributação do imposto de renda? Não sei, depende. Olhando para o cidadão, olhando para essa pessoa, a gente identifica que houve variação positiva. O simples fato de ter ingressado um valor na conta não significa que a pessoa ficou mais rica. E dou aqui um exemplo muito doméstico que acontece em qualquer família, né? E eu dou testemunho aqui da minha família. Eu estou ajudando meus pais que são um grupo de risco, né? Eles não podem sair até para se preservar. Eu acabo pagando as contas deles, ajudando eles. E para isso, eles me passam os valores para minha conta, certo? Então, o fato de ter ingressado na minha conta corrente certos valores que eu consigo comprovar que eles saíram para da conta de pagar telefone, luz, água, que não são meus, a mera circulação do dinheiro na minha conta não significa que aquele dinheiro deva ser tributado. Porque olhando aquele dinheiro isoladamente, eu não aumentei, eu estou aqui igual. A minha condição, a minha variação patrimonial foi zero, eu não aumentei nada, certo? Então, isso é extremamente importante para entender quando há
a incidência da tributação. Tá? A Constituição ela se apropria de duas expressões para conferir poder à União Federal e, por decorrência, à Receita Federal. Ela se utiliza da expressão renda e provento de qualquer natureza. É o que está escrito ali no artigo 153, inciso 3º. Tá? Então, essa expressão, digamos que a Constituição autorizou a tributar. Aí, se a gente for ver de onde é que surgiram essas expressões, o Código Tributário Nacional ele já estava em vigor desde 66, portanto, elas têm origem na legislação que era anterior à Assembleia Nacional Constituinte. No artigo 43, inciso 1, está dito lá, que renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Então, assim, se eu tenho dinheiro e esse dinheiro aplicado me rende frutos, normalmente nós chamamos isso de juros, né? Eu tenho a remuneração do capital. Se eu exerço uma atividade laboral remunerada, seja qual for o vínculo, seletista, não seletista, estatutário, servidor, concursado, não concursado, temporário, comissionado, seja lá qual for, se eu tenho uma atividade laboral e isso me rende uma remuneração, isso daí é renda também, ou eu posso ter a combinação de ambos, que é, por exemplo, o prolabore, né? O prolabore é a remuneração que a sociedade paga ao sócio que administra. Então, ele investiu dinheiro, o sócio investiu dinheiro, então o capital provavelmente vai ser remunerado, e a atividade laboral desse sócio também está sendo remunerada. Então, a gente tem a combinação aqui dos dois. E aí, a segunda expressão, que está ali em seguida, é proventos de qualquer natureza, dando a ideia de que qualquer tipo de acréscimo patrimonial que não esteja enquadrado na definição anterior poderia ser tributado. Mas aí eu destaco a palavrinha que foi objeto do nosso exame agora há pouco. Qual é a palavrinha, a expressão, né? Melhor dizendo, que eu destaquei agora e expliquei para vocês? Acréscimos patrimoniais. Então, isto é fundamental. Se vocês entenderem isso, vão entender a legislação do imposto de renda. Se isso daqui não ficar claro, a gente vai ter problemas para compreender. É necessário que esteja configurado, é necessário que esteja presente a variação patrimonial, o aumento patrimonial para que a tributação incida, certo? Aí, dando sequência, meus amigos, a gente tem aqui, eu falei na aula do IPI, não, desculpa, para vocês ainda não teve IPI, mas para quem está se preparando para concurso, para quem estuda para concurso, normalmente as bancas examinadoras perguntam ao candidato quais são os princípios constitucionais daquele tributo específico. Então, aqui a gente tem o primeiro deles que nós estamos estudando, que é o imposto de renda, e quando uma banca perguntar quais são os tributos específicos da tributação da renda, eles estão inscritos aqui no artigo 153, parágrafo 2º. Então, o imposto de renda será informado por quais critérios? O critério da generalidade, da universalidade e da progressividade. Tá? Então, vamos agora examinar o que cada um deles significa. Mas estes princípios que estão aqui, que são próprios do imposto de renda, eles se conectam muito proximamente com o princípio da isonomia, da igualdade. Então, quando nós estivermos falando aqui de a isonomia lá no nosso primeiro semestre, a gente falou sobre isonomia,
qual era a conexão que havia aqui, então? Nós tínhamos a ideia de tributação igual a todos, indistintamente, tornando vedada o tratamento desigual em pessoas que estão em situação equivalente. Então, assim, comparando por um mesmo critério, aqui nós estamos comparando contribuintes por qual critério? Renda. Se, do ponto de vista de renda, contribuintes estão na mesma posição, eles não podem ter qualquer discriminação. E aí não se pode discriminar a ocupação profissional, a função por eles exercida, denominação dos rendimentos, títulos ou direitos. Então, a gente falou sobre isso semestre passado, e eu, inclusive, falei para vocês que aqui está inscrito o princípio lá do direito romano, pecunia non olet. Então, significa que dinheiro não tem cheiro, ou seja, qualquer tipo de renda, seja lá qual for a origem, qual for a denominação, ela será tributada. Tá? Então, é importante entender aqui na conexão dessas duas normas o que a Constituição quis dizer lá especificamente ao imposto de renda. E aí, conjugando essas duas normas, a gente vai entender esses critérios aqui, da generalidade, da universalidade e da progressividade. Eu fiz um esqueminha para vocês lá no Tributário 1, que eu vou pegar aqui, recuperar para a gente ter aqui na aula de hoje. Então, cadê aqui Tributário 1? Eu vou mostrar para vocês como é que isso se projeta aqui não é no Tributário 1, é no Tributário 2 que está o esqueminha. Tributação, imposto de renda. Aqui. Então, vejam lá. Esse material aqui todo vai ficar no Moodle à disposição para vocês, tá? Não precisa se preocupar, porque eu vou colocar lá disponível. E aqui a gente tem, então, os critérios, as regras constitucionais. E eu trago para cada um uma explicação doutrinária, né, algum autor que identifica. Então, a generalidade significa que todos os contribuintes, então, aqui em relação aos contribuintes, todos devem ser tributados. Ah, mas o cara é juiz, tem que ser tributado. Ele é líder religioso, tem que ser tributado. Ele é o presidente da República, tem que ser tributado. Todo mundo, não tem exceção. Esse é o critério da generalidade. A universalidade significa todas as rendas. Não se pode estabelecer distinção nem tributação diferenciada. Todas as rendas devem ser tributadas. E a progressividade é que ela promove aquela critério de justiça fiscal. Quem tem mais, tributa-se mais, quem tem menos, tributa-se menos, na ideia de um crescente nas alíquotas a tributar proporcionalmente mais quem tem mais condições. E aí o esqueminha que eu compartilhei com vocês lá no Tributário 1 e que eu trago aqui para mostrar a tributação de uma forma, esses princípios que eu acabei de mencionar e que muitos deles já haviam sido explicados no Tributário 1, né? E aqui a gente tem conjugado tudo. Então, universalidade, generalidade está aqui no canto direito, né? Que é o artigo 153, parágrafo 2º, que acabamos de ver. A progressividade é essa escadinha aqui subindo, e eu ilustro com a tributação da renda da pessoa física, cujas alíquotas variam de 7,5%, 15%, 22,5% a 27,5%, e coloco lá uma proteção mínimo vital. Então, significa que uma parcela da renda não pode ser tributada porque aquilo é a manutenção da própria existência. A pessoa precisa do dinheiro que é recebido, ainda que ela tenha recebido, não vai ser tributada, porque seria tributar aquilo que é necessário para sobreviver.
E também não vai se tributar de forma muito pesada em excesso, porque se ela for exagerado, extravagante lá em cima, ela caracteriza confisco. E aí tem a vedação confisco no artigo 150, inciso 4º da Constituição. De modo que essa pirâmide aqui, que eu ilustrei, ela tem que ficar entre o mínimo e o máximo constitucionalmente permitidos, que é essa chamada zona da capacidade contributiva. É nessa faixa aqui que deve incidir a tributação, certo? Então, aqui eu conjugo esses princípios que a gente viu lá no Tributário 1, trazendo aqui especificamente para a aula de hoje na tributação da renda. Tá? O que acontece, né, pessoal? Falando sobre a proteção mínimo vital que a gente acabou de ver. O imposto de renda, ele não pode alcançar, ele não pode atingir pessoas que recebem uma renda mínima, valores que ingressam no patrimônio daquela pessoa, mas que, sem necessidade de nenhum tipo de investigação mais séria, nós podemos afirmar que aquele valor se considera consumido integralmente com seu próprio sustento. Há um critério, digamos, abstrato, genérico e por vezes discricionário? Sim, é um critério definido na lei, mas a vantagem desse critério é dispensar as pessoas de ter que explicar onde é que alocou aqueles recursos para não ser tributado. Então, qual é o critério que a lei fixou atualmente? Então, até R$ 1.903, a pessoa não precisa dizer nada, ela não precisa dar qualquer justificativa. Simplesmente a lei presume que todo aquele recurso foi gasto com seu próprio sustento. Logo, a gente pode afirmar aqui que quem ganha até esse valor é isento do imposto de renda, não paga nada. Por que não paga nada? Então, porque a pessoa está aqui nessa faixa, ó. Ela não ingressou na pirâmide, ela está aqui embaixo, ela tá... E de resto, aqui a gente está falando mais de metade da população brasileira, né? Infelizmente está nessa faixa aqui de baixo, que não tem capacidade contributiva. Então, 1903 é o limite de isenção. Esse limite ele deveria ser atualizado todos os anos, porque a inflação corrói o poder de compra da nossa moeda, e aí quando alguma categoria profissional, algum funcionário, empregado recebe aumento, na verdade o aumento é simplesmente para repor a inflação. O que eu comprava com 1.000 ano passado, eu não compro com 1.000 este ano. Logo, eu preciso ter um aumento para continuar comprando aquilo que eu comprava com 1.000. Quando isso ocorre, não há variação patrimonial positiva, concordam? Ainda que numericamente, nominalmente, apareça ali uma majoração, mas se eu descontar a inflação, eu não cresci nada, eu continuo igual. Foi só o efeito da inflação. Pois bem, a Receita Federal ela não atualiza a tabela com frequência. A última atualização é de 2015, mas mesmo antes de 2015, quando ela ainda atualizava com muito esforço, de vez em quando, a última atualização ela não repôs a inflação dos períodos anteriores. E segundo o Sindifisco aqui, eles dizem que a isenção deveria ser mais de R$ 3.000. O governo, na reforma tributária que propôs agora para o imposto de renda, ele atualiza a isenção para R$ 2.500 por mês. Ainda não repõe a inflação, segundo os dados do Sindifisco, mas já é melhor do que nada. Agora, o que eu chamo a atenção aqui é o efeito da inflação, né? Que é o chamado imposto inflacionário. Em outras palavras, como tem inflação, tudo fica mais caro e o governo se beneficia disso. Então, como eu pago
uma gasolina mais cara, o governo arrecada mais. Como eu pago um feijão, um arroz mais caro, essa base de cálculo na tributação do consumo acaba repercutindo em maior arrecadação. Aqui a gente está vendo o fenômeno ocorrer na renda. Então, porque teve inflação e eu tive reajuste, o fisco vai começar a tributar mais e mais pessoas. Então, a pessoa que recebia 1.903 o ano passado e que esse ano vai ter um reajuste, ela vai passar a contribuir sem que, na verdade, ela tenha efetivamente aumentado a capacidade contributiva. Então, isso daqui é o que penaliza o, o, o pobre, as pessoas, de forma muito gravosa e silenciosa. Quem tem condições de se proteger com isso, busca assessoria e se protege. Quem não consegue se proteger está lascado e acaba tendo, além de ter perdido a capacidade de compra da moeda, acaba também sendo onerado com a tributação. Então, aqui é um ponto de atenção para entender um pouco da discussão do que é a atualização da tabela do imposto de renda, tá? Que é a atualização da tabela do IR. Essa é a discussão que está aqui por trás desse tema aqui que eu trouxe para vocês. Então, fazendo um cálculo aqui, tentando ilustrar aqui para vocês, gente, a gente tem, basicamente, seja física, seja jurídica, uma mesma conta, Qual é a conta que a gente precisa fazer aqui, então? A gente tem... deixa eu pegar aqui. A gente tem aqui a pessoa física. Qual é a conta que a gente vai fazer para descobrir a renda dessa pessoa? Cadê? Aqui. Então, pessoa física. Eu pego e somo tudo. Até agora eu estava respondendo um e-mail de uma aluna lá da Unicino São Leopoldo que perguntava: eu tenho uma pessoa que tem uma renda do trabalho que desempenha hoje e uma renda de aposentadoria. Deve-se analisar separado cada uma dessas rendas? Não. Para a pessoa física, tudo vai dentro do mesmo balaio. Então, eu somo tudo que a pessoa ganhou, então é chamada de renda bruta, diminuo o que a legislação autoriza como dedutível para chegar no cálculo da renda tributável. E é aqui, meus amigos, é nesse ponto que está a base de cálculo da tributação. É aqui que eu vou calcular. O grande erro, o erro recorrente das pessoas que não conhecem a legislação do imposto de renda é tributar isso aqui, a renda bruta, desconsiderando as deduções. E é aqui que deve incidir a tributação. É a renda menos deduções, o que sobrar é o que será tributado. Se sobrar, se esse resultado for positivo, ok? E aí eu tenho, de outro lado, um cálculo muito semelhante. Como é que é esse cálculo aqui? Eu tenho a tributação da pessoa jurídica, que é muito parecido, né, meus amigos? Então, qual é a lógica? Ao invés de eu chamar de renda bruta, aqui eu vou chamar de receita bruta. Então, eu pego a receita bruta da pessoa jurídica, ou seja, tudo que ingressou, eu desconto aquilo que a legislação autoriza a deduzir, chamada das deduções legais, e aí eu tenho na contabilidade o que se chama de resultado. Sendo positivo esse resultado, eu tenho ali o chamado lucro. Se a conta receita menos deduções me der um resultado negativo, eu tenho tecnicamente o que se chama de prejuízo. Então, aí a gente vai ter
uma base negativa, logo não haverá nada a tributar. Então, eu só tributo se houver lucro. Então, é importante entender esses conceitos aqui para poder entender o que é o objeto da tributação da renda no Brasil. É o resultado positivo, leia-se lucro, certo? E aí, meus amigos, falamos aqui, até aqui eu expliquei para vocês o que é o aspecto material, o que é a chamada renda constitucional tributável. Mostrei pessoa física, mostrei pessoa jurídica, e agora a gente chega para como calcular cada uma delas, tá? Que é o chamado aspecto quantitativo. O que a gente vai ter, pessoal, tanto com relação à pessoa física quanto à pessoa jurídica. Então, vamos pegar aqui, vou fazer aqui. Vocês estão vendo aqui que o esqueminha que eu fiz está meio confuso, mas a lógica de raciocínio que vocês precisam entender é a lógica de raciocínio que serve para as duas. Eu mostrei no cálculo anterior que a conta é a mesma. Somo tudo que ganhei, diminuo e o que sobrar é tributado. Na jurídica a mesma coisa. Tudo que entrou de receita, menos deduções, o que sobrar, se sobrar, é o lucro e isso é tributado. Aí, quando a gente vai fazer o cálculo propriamente, tanto da pessoa física quanto da jurídica, a gente vai utilizar como premissa aqueles dois esquemas que eu acabei de mostrar, só que a legislação estabelece duas formas de se apurar, para a pessoa física e para a jurídica. Vamos começar com a pessoa física, que eu vou deletar a jurídica para não confundir. E aí a gente não se atrapalha aqui com tudo isso. Então, quando se fala de tributação da pessoa física, tá? A gente tem aqui aquela continha que eu mostrei, então, total da renda menos deduções igual a renda tributável. E aí eu tenho duas formas de chegar nesse cálculo. Eu tenho duas formas. Eu tenho a fórmula, digamos, mais complexa e eu tenho a fórmula mais simples. Que é, na declaração de ajuste anual, o que se chama, vou colocar aqui também para a gente... Declaração de ajuste anual. Declaração de ajuste anual. Na declaração de ajuste anual, que é aquela declaração do imposto de renda que a gente faz anualmente, eu tenho duas opções. Ou eu posso pegar a declaração simplificada, ou eu posso fazer a chamada declaração completa, tá? E aí, a minha escolha vai se pautar por qual critério? Por que eu vou escolher um ou outro? Na declaração completa, eu tenho a possibilidade de informar tudo de forma detalhada, como o próprio nome diz. Então, informa-se todas as despesas. E é importante, é preciso comprovação. Eu tenho que guardar os documentos, os recibos, notas fiscais. Então, nessa declaração eu entrego tudo, informo tudo, declaro tudo, e essa documentação tem que ser guardada de forma a comprovar, se um dia eu for chamado pela fiscalização, tudo que foi declarado e que serviu para diminuir a base de cálculo. E aí eu vou chegar na declaração completa naquela variação patrimonial mais próxima do real, mais perfeita possível.
Não é o real, porque nem todo o que eu gastei ao longo do ano é considerado despesa dedutível para efeitos de imposto de renda. Então, tem uma série de injustiças, equívocos, que a gente encontra na declaração do imposto de renda, que nos deixam perplexos. Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês polêmicas nas deduções. Então, por exemplo, despesa com educação. Tem limite. Então, eu tenho um limite anual de despesa com educação. Comigo, no caso, se eu gastar comigo mesmo ou com os meus dependentes, as minhas filhas, enfim, pessoas que dependem de mim, que não precisam necessariamente ser filhos, né? A relação de dependência tem um limite anual. Dependente. Então, é evidente que ter um filho, ter um pai que precisa da sua ajuda, que não tem renda, que você sustenta, você está gastando com o sustento dessa pessoa. Se você está gastando com o sustento dela, esse dinheiro você não tem, logo você não ficou mais rico, pegando aqui a figurinha lá do início da aula. Por que eu não fiquei mais rico? Eu ganhei, eu posso ter até ganho muito dinheiro, mas eu gastei todo ele com o sustento de um dependente. Então, no fim do ano, eu fiquei igual, não mudou nada a minha vida. Então, eu não poderia ser tributado, entendem? Agora, se a gente pegar a legislação, a gente vai ver que tem um limite anual. Então, é um outro absurdo. Todas as despesas com os dependentes podem ser abatidas? Não. Basicamente, educação e saúde. Basicamente. Então, despesas com saúde, estas não possuem limite. Então, se for necessário uma cirurgia de 100 mil reais, eu vou utilizar 100 mil reais para abater. Mas a cirurgia era estética. Ok, a legislação não discrimina se é estético, se é necessário, se é voluptuário, não interessa, não interessa. A despesa vai ser passível de dedução. E remédios. Tem um tratamento que precisa comprar remédio todo mês, e para esse tratamento os remédios são caros, não são fornecidos pelo SUS, e pela condição, a pessoa não quer lá entrar com uma ação contra o SUS, muito embora seja possível, e tenha decisões favoráveis, mas esse tratamento de saúde, se é custeado pela própria pessoa, gera dedução do imposto de renda? Não gera dedução. Então, veja só, estou trazendo aqui 3 polêmicas, para não me estender muito aqui, sobre as deduções da pessoa física. Dedução com educação, limite anual. Existe uma ADIM, e eu vou compartilhar aqui com vocês o meu blog, eu comentei isso. Onde é que está aqui? Eu comentei num artigo a ADI, que pretende restringir, ou melhor, tá aqui, aqui eu comentei no blog esse assunto, vou compartilhar com vocês o link aqui no nosso chat. Sobre a discussão em torno da despesa com educação. Está aqui o texto. Deixa eu ver.
Ali eu falo sobre a ADI 4927, tá? que quer declarar inconstitucional este limite aqui, que é de R$ 3.561. Vejam, meus amigos, R$ 3.561 ano. Se vocês pegarem só a mensalidade da Unicinos, é uma mensalidade, né? Muito provavelmente. Aqui não faço nenhuma crítica, não é uma crítica, mas qualquer escola das minhas filhas, eu gasto isso num mês somando as duas, com escola e creche. Então, num mês já foi o limite de dedução. O resto que eu gastar durante o ano todo, ele não vai ser abatido, não vai ser objeto de dedução. E aí, a pergunta que fica, né? Eu estou sendo comparado de forma justa, que eu realmente cresci e enriqueci num ano. Se não foi descontado boa parte da despesa que é gasto com os dependentes, eu estou sendo tributado de forma inconstitucional, indevida. Esse é o debate que está posto ali na ADI que eu mencionei. Tem ainda, para terminar aqui, além da dedução com dependentes, que é a tributação dos alimentos. Então, vocês devem ter estudado isso em direito de família, que os alimentos, o representante legal, né, ele deve pagar alimentos. Onde é que está? Isso aqui vai ser importante mais adiante, eu vou compartilhar já com vocês, colocar o link ali no nosso chat. Deixa eu botar aqui, são as movimentações bancárias. Mais uma... Vou colocar aqui no material. Então, eu expliquei para vocês que não são todas as movimentações que geram a tributação, e eu comentei aqui a legislação específica das movimentações bancárias. Tá? Mas deixa eu voltar lá para a tributação dos alimentos. Onde é que está a pensão alimentícia? Tributação da pensão alimentícia, está aqui. Aqui eu compartilho com vocês o texto que eu escrevi. E por que eu estou compartilhando isso? Porque foi julgado, está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal uma ADI que busca declarar inconstitucional a tributação da pensão alimentícia. Então, hoje, os alimentos pagos para quem paga gera dedução. Quem recebe gera o dever de recolher IR. Então, assim, eu sou pai, eu fiz um acerto para pagar pensão para minha filha. Então, eu tenho que pagar para ela uma pensão alimentícia. Então, para mim, eu que estou pagando, eu tenho uma dedução da pensão alimentícia também limitada por lei. O quanto pode ser dedutível. Para quem recebe, seja qual for o valor da pensão, terá que recolher o imposto de renda, exceto, né, se nós estivermos falando de parcela isenta. Então, se nós estivermos falando de parcela da renda que é considerada isenta, então aí a gente tem sim uma limitação, uma redução, ou melhor, uma proteção em relação à tributação. Agora, fora isso, exceto, deixa eu colocar aqui para ficar certo, limite isento. Então, se a pensão alimentícia é de R$1.000, está abaixo de 1903, logo, exceto limite de isenção. Exceto limite de isenção, certo?
Então, o cálculo que eu estava mostrando para vocês é esse aqui. Pessoa física, pessoa jurídica, o esquema é o mesmo. Aí eu expliquei aqui a pessoa física, declaração completa e a declaração simplificada, como é? Eu pego o que a lei estabelece como dedutível. É a lei que define quanto que eu posso abater. Não são as despesas efetivamente que eu tive. E eu posso nem ter tido despesa alguma. A lei diz que se eu escolher essa declaração, eu vou ter um desconto legal e o que sobrar vai ser oferecido à tributação. Então, para quem serve este modelo de declaração? Para quem é útil? Jovens, via de regra, né, que não tem muita despesa com saúde, já estão formados, provavelmente, né, recém saiu da faculdade, está no primeiro emprego e não tem nenhum gasto. Talvez more com os pais ainda, não tem despesa com nenhum tipo de gasto, senão utiliza os valores para o seu próprio proveito. Então, margem muito elevada, ausência de despesas dedutíveis. Então, para essas pessoas, a declaração simplificada pode ser melhor. Então, eu não tenho o que deduzir, eu não tenho comprovante de médico, eu não tenho comprovante de despesa com saúde, então provavelmente a declaração simplificada seja melhor. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está escrito na lei, a lei diz quanto que é o desconto, pego a minha renda total, desconto isso e tributo o que sobra. Tá? Hoje, isso já é feito de forma automática pela declaração do imposto de renda. Tem alguém querendo falar? Oi, foi eu. Desculpa te interromper. Não, Mas pode interromper. nessa declaração simplificada, tu não chega a apresentar, então, os documentos, por exemplo, recibo com médico, enfim. Não precisa. Não precisa, Não entendi. precisa. Assim, você está fazendo, tá, colegas, você está fazendo a declaração, tá? Está preenchendo lá no computador. O que se recomenda, né? Antigamente era feito em papel. Até no videozinho que eu compartilhei no início da aula, vocês vão ver a pessoa escrevendo no papel e o que a propaganda orientava a pessoa a fazer. Escreva, assine, se comprometa ali com as declarações que você está afirmando. E aí você tinha que fazer uma declaração completa e daqui a pouco tinha que fazer a simplificada para ver qual era a melhor. Tinha que simular na mão, na caneta mesmo, na continha lá no papel. Eu estou falando isso de 40 anos atrás, né? Hoje o programa é um único programa, você vai lá e preenche, e o programa já vai dizendo, olha, eu acho que para você o melhor é a simplificada. De acordo com o que você me informou até agora, o melhor é a completa. Então, o que se recomenda fazer? Preencher com tudo que você tem. Então, tá, se você me perguntou, tem que ter os recibos? Não. Se eu tenho certeza que para mim vai ser melhor a simplificada, eu posso jogar no lixo os recibos. Não preciso guardar eles. Mas qual é o ônus disso? Se depois eu descobrir que a completa era mais interessante e eu não tenho esses recibos, aí eu não tenho como utilizar outro modelo. Então, retomando aqui a tua pergunta, né? Para simplificada, precisa comprovar nada. Significa que eu posso jogar tudo fora? Não. Recomendo guardar, recomendo ter tudo guardado numa pastinha e quando vai fazer a declaração, você opta. Optei pela simplificada. Aquelas despesas daquele ano eu posso jogar no lixo? Eu diria que não. Tecnicamente pode, porque você escolheu a simplificada, você não usou nenhuma despesa médica, saúde, previdência, etc. Nada. Então, em tese, aqueles documentos não são úteis. Mas eu diria por cautela para manter eles guardados. Prof, perfeito. Mas eu acho que eu devo ter perguntado errado, porque
O que eu queria saber, na verdade, era se na simplificada, tu, não sobre os documentos, mas assim, sobre as despesas médicas, por exemplo, tu precisa informar isso, sabe? Eu vou fazer a simplificada, tá? Eu, sei lá, não tenho os recibos, enfim. Ou até tenho, digamos. Mas nessa simplificada, eu preciso informar as deduções com despesas médicas, seria isso? Independente de ter os recibos ou não, sabe? Vamos lá, então, tá? Essa é uma boa pergunta. E assim, gente, eu tô falando direto, porque vocês não me interromperam, mas a aula é de vocês, né? Vocês têm que perguntar, questionar para aproveitar a aula. Então, me perguntem quantas vezes vocês quiserem. Não é incômodo. Eu até acho mais divertido a aula quando tem pergunta. Assim, explicando a dúvida da Tássia. Então, você me perguntou, escolhi a simplificada. Eu tenho que declarar as despesas médicas? Não, não tem. Porque você optou por deduzir o que a lei estabelece, que hoje parece que é R$ 20.000 ano. Então, eu somo toda a minha renda do ano, diminuo R$ 20.000, o que sobrar é renda tributável, presumindo que eu gastei ao longo do ano R$ 20.000, certo? Mas eu tenho aqui um recibo médico. Aí a Tassa me perguntou, eu tenho um recibo médico aqui, eu escolhi a simplificada, tenho um recibo de uma despesa médica, eu devo informar ela? Não, não deve. Só vai informar se for útil para a tua declaração. Como você escolheu a simplificada, eu estou presumindo que você fez o cálculo e viu que não era útil. Logo, não precisa informar. Mas eu quero para ficar tranquila na minha consciência, pode botar lá. Pode informar, inserir na sua declaração. Só que se você optou pela simplificada e você vai enviar para a Receita esse modelo, essa informação não vai chegar à Receita Federal. Então, Não faria tem, diferença, então. não faria diferença. Mas, prof, Ela outra... só vai fazer diferença, tá? Deixa eu só terminar aqui, daí tu já faz a pergunta. Ela só faz diferença quando eu clico na opção ali, eu quero completa. Aí aquele valor que eu inseri, eu botei lá, gastei R$ 1.000 com dentista. Aí ele vai pegar e vai abater e tu vai ver que vai mudar o cálculo. Se eu escolher simplificada, aquilo lá é indiferente. Não vai diminuir nem aumentar nada, vai continuar indiferente. Pode perguntar. Perfeito, professor, obrigada. Mas é o seguinte, como que tu sabe, assim, pelas tuas despesas, que a simplificada ou a completa vai ser melhor, sabe? Entendeu? Sei lá, tem um valor de X que tu precisa atingir, que tu sabe que se tu teve até tanto de deduções com médicos, enfim, que a completa vai ser melhor, ou vice-versa, sabe? Hoje o cálculo, eu vou abrir agora para vocês aqui, a gente faz aqui eu vou abrir uma declaração aqui da minha tia, tá? Então, eu sempre uso ela de exemplo. Vamos pegar aqui, que eu acabo tendo que fazer para a família toda. Não, tá aqui a da Tássia. Tem a declaração da Tássia aqui. Então, vamos lá, vamos informar que a Tássia, eu já tinha feito essa simulação aqui. Vamos pegar aqui. Tu E a era o meu Tássia empregador na época. isso mesmo, eu era o teu empregador. 49, 603, Tá, então a Tássia ganhou da Porto Jäger aqui 120 mil no ano, tá? Que dá um pouco menos, mais ou menos uns 10 mil por mês, tá? É uma boa funcionária. Então, vendo aqui no cantinho o que aconteceu. Prof, tu não estás compartilhando no momento. Desculpa, vamos lá. Eu desligo e acabo esquecendo de ligar de novo o compartilhamento. Vamos lá. Está aqui a declaração do imposto de renda. Estão vendo agora? Agora sim.
Então, aqui está a declaração do imposto de renda, tá? Eu peguei a taxa, minha funcionária, está ali a empresa pagou 120 mil no ano para ela. Ela não teve dedução da Previdência, e aí, quanto que ela tem que pagar de imposto de renda com desconto simplificado? 17 mil. Na declaração completa, 22.567. Tá vendo? Agora vamos inserir para a taxa uma despesa médica. Cadê? Pagamentos efetuados. Agora a taxa teve uma despesa com médico. Instrução. Ela gastou com... não vou ter aqui o CPF da Unicinos. Ela gastou 30 mil reais com a Unicinos. Tá? Esses 30 mil reais que ela gastou não vai ser utilizado todo, né? Vocês viram que o limite anual é 3 mil. Então, o que vai abater é 3 mil lá, e agora vejam o que acontece. Uma redução muito pequenininha do imposto a pagar na completa, que é esse aqui que está por deduções legais. E a simplificada continua a mesma coisa, não mudou nada. Agora vamos botar uma despesa com médico. Tá? Você teve lá despesa com médico Ivo Pitangui. Não, o coitado do Ivo Pitangui já morreu. Vamos botar aqui a taxa teve uma despesa de 20 mil reais. Viram lá o que aconteceu? De 21 baixou para 16. Agora eu pergunto, é melhor fazer a completa ou a simplificada? Agora eu entendi a completa. Tá entendendo? A simplificada continua igual o valor que tu tem para pagar. A completa passou a ser mais vantajosa. Você vai pagar 1.000, não chega a 1.000, dá uns 300, 200 reais, 200 alguma coisa de diferença. Agora vamos pegar e informar corretamente aqui a tua declaração de imposto de renda, porque se eu te paguei 10 mil por mês, tu teve contribuição previdenciária. Então, vamos botar aqui um cálculo maluco de padeiro. Você contribuiu ao longo do ano 11 mil reais de contribuição para a Previdência ao longo do ano, e você teve retido na fonte dos 10 mil, 27, vamos botar 2.500. Não, 1.500, vamos botar aí 15 mil reais de imposto de renda retido na fonte ao longo do ano. Olha só que legal, Tássia. Na declaração simplificada, você tinha que pagar 2.960, se escolhesse a simplificada. Se você escolher a completa, você vai ter 1.936 para restituir. Estão vendo a diferença? Por que vai ter a restituir? Porque ao longo do ano foi descontado contribuição para a Previdência, imposto retido na fonte, que, fazendo o cálculo correto, não deveria ter sido tributado. Então, tem que devolver R$ 1.936,74. Conseguiu entender, acompanhar? Sim, perfeito, professor. Nesse caso, foi tributado mais do que o necessário ao longo do ano. Isso, exatamente. Perfeito. Agora, é que visualizando assim é mais fácil de tu entender, porque o sistema já te dá os critérios, né? Ele já te mostra o que é melhor, então fica mais tranquilo. É o que está na lei. O sistema ele tem que dizer exatamente o que está na lei. Agora, essa despesa do Ivo Pitangui aqui que eu inventei, não dá, né? A taxa não teve essa despesa, ela só teve Unicinos. Então a gente vai excluir, vamos ver o que acontece ali. Olha lá. Excluindo a despesa médica que eu inventei, você tem que pagar 3.563 no regime completo, na declaração por deduções legais, e no regime simplificado você tem que pagar 2.960. Qual que é a melhor? Simplificado, correto?
Sim, perfeito. Então, aí aqui vem a pergunta que a Tássia fez. Na simplificada, eu tenho que informar as despesas e guardar os documentos? Não, porque esse Unicinos que eu botei aqui, 30 mil, não faz diferença. Então, se eu escolhi, vou clicar aqui, ó, desconto simplificado. Agora eu vou mandar para a Receita, que é esse botãozinho aqui, tá? Não vou fazer para não sacanear a Tássia. Mas se eu fizesse, esse Unicinos ia fazer alguma diferença? Não, nenhuma. Ah, mas eu quero botar que eu gastei com Unicinos. Pode botar, não tem problema, tá aqui. Eu inseri. Mas não vai fazer diferença alguma porque eu escolhi o desconto simplificado. Certo? Ficou claro agora a explicação? Sim, professor. Perfeito. Muito obrigada. Maravilha. Então, voltando aqui para a nossa tela, então, estou explicando aqui a dedução da pessoa física, né? A forma de apurar a base de cálculo da pessoa física. Fizemos um exercício agora com o programinha da declaração do imposto de renda da pessoa física. E agora a gente tem aqui a mesma situação, só que a gente vai fazer com a pessoa jurídica. Então eu vou utilizar o mesmo esquema, vou deletar a pessoa física para não causar confusão aqui, e vamos exercitar aqui a pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica aqui, ela... Vou botar aqui. Cadê? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar na jurídica e vou escolher, tal como eu fiz na física, entre duas possibilidades. Uma possibilidade é eu fazer a declaração completa, exatamente tudo como está previsto na legislação, e aí eu vou escolher o regime do lucro real, tá? E aí qual é o ônus que eu tenho aqui? Se eu estou no lucro real, eu tenho que pegar aí, declarar tudo, guardar documentação e ter uma escrita contábil mais completa, maior complexidade. Tá? Então, eu quero lucro real. Beleza. Por que eu escolhi o lucro real? Porque, a meu juízo, ele vai me dar uma tributação mais baixa. Qual é a lógica que eu utilizei? A mesma da pessoa física. Eu tenho mais despesa para deduzir, então o lucro real é melhor. A minha margem é menor, o meu lucro é menor, o efetivo, essa daqui vai ser a melhor declaração. Se por outro lado, então aí vamos aqui para a declaração da pessoa jurídica. Para quem que o lucro presumido é melhor? Empresas com margem de lucro elevada, poucas despesas dedutíveis, simplificação contábil, menor complexidade. Então, para essas empresas aqui, o lucro presumido é mais vantajoso. Então, se eu tenho um negócio que a margem desse negócio é grande, estou falando de um negócio aí que eu não consigo apontar, a margem dele é significativa, eu não consigo lá alocar despesas que possam fazer com que o lucro a ser tributado seja
digamos, próximo do correto, porque eu não tenho como deduzir. A margem significativamente é grande. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o que a lei me autoriza descontar. Então, o desconto, a dedução vai ser pela lei, não é por aquilo que eu apurei na empresa, de fato. E o que eu tenho que informar, basicamente, é apenas a receita. Informei a receita, diminuir o que a lei autoriza, eu tenho o lucro presumido. E daí um nome, né? Lucro presumido significa exatamente isso, né? Uma presunção legal. É o lucro contábil? Não necessariamente. Pode se aproximar, pode ser parecido, mas não é o lucro contábil. Ele é um lucro próximo do contábil, certo? Então, esse é o ponto aqui que vocês devem atentar. Então, lucro presumido é uma opção, lucro real é uma outra opção. Uma vez feita a escolha entre um desses, ela é irretratável ao longo de todo o exercício. Tá? Então, durante todo o ano, eu tenho que seguir com o mesmo regime de tributação. Tá? Detalhes, né? Para algumas atividades, para algumas empresas, o lucro real é obrigatório. E cito aqui só um exemplo, né? Por exemplo, setor financeiro. Setor financeiro é obrigatório. Então, se eu sou um banco, seja ele qual for, mesmo que eu seja uma empresinha de fundo de quintal, uma fintech que eu criei, por ser do setor financeiro, trabalhar com serviços financeiros, o regime do lucro real é obrigatório. Não posso nem ser do simples, nem do lucro presumido. O lucro presumido, ele tem um teto. Então, é até 78 milhões ano. Se a empresa tem uma receita superior a 78 milhões ano, ela não pode estar no lucro presumido, ela tem que ir para o lucro real. Então, eu tenho esses dois critérios ali. Algumas atividades, eu dei o exemplo do setor bancário, e limitação com relação à receita, 72 milhões ano, certo? Então, aqui a gente aprendeu o aspecto quantitativo, né? E aí, apurada a base de cálculo que eu mostrei aqui. Pessoa física, como é que é? Pessoa jurídica, como é que é? Então, eu cheguei na base de cálculo. Agora, a conta que eu tenho que fazer é pegar aquele valor vezes a alíquota para chegar no imposto de renda devido. Lembrando que na pessoa física, as alíquotas variam de 7,5%, 15%, 22,5% e a mais alta, que é 27,5%. Na pessoa jurídica, seja qual for o regime, a alíquota hoje é 15%. Tá? Mas atenção, tem um adicional de 10% quando ultrapassar 60 mil. Então, ultrapassou 60 mil, então tem que tributar 10% o excedente. Tá? Então, até 60 mil só 15, acima de 60 mil no trimestre, é importante aqui, trimestre, passa a ser tributado com mais 10%. Então, daí a gente teria uma parte em 15 e uma parte em 10, certo? Essas são as alíquotas de pessoa física e pessoa jurídica. Na reforma do imposto de renda, as da jurídica estão para ser alteradas. Teve o projeto do executivo que estabelecia um regime de alíquotas, a Câmara de Deputados propôs outro e agora está no Senado, que pode ser um terceiro. Então eu não vou nem falar o que está no projeto para não confundir a cabeça de vocês. Fiquem com o que está em vigor atualmente. Tá? No que diz respeito ao aspecto temporal, algumas questões precisam ser esclarecidas. Né? O imposto de renda é um tributo cujo fato gerador é complexo. O que significa isso? Não é complexo no sentido de ser difícil. Ele realmente é difícil, mas não é isso que o torna complexo. O complexo aqui para efeito ele é desdobrado em vários momentos. Então,
o fato gerador ele começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. Isso que significa complexo. Então, o exercício fiscal no Brasil é igual ao ano civil. Começa no dia 1º de janeiro, termina no 31 de dezembro. Antes de terminar o ano, eu não tenho como dizer qual é o imposto que o Ederson deve, que a Tássia deve, que o Henrique deve. Tá? A gente só tem como saber depois de encerrado o ano, aí eu vou fazer a declaração de ajuste anual no ano seguinte. Logo, a declaração só se faz no ano seguinte, eu não tenho como fazer a declaração antes, certo? Então, esse é o momento para fazer a declaração depois que encerrado o fato gerador, que termina em 31 de dezembro. E aí, fazendo um cálculo aqui maluco, né? Imaginem que a gente teve ali uma renda de 100 mil reais ao longo do ano, aplicando uma alíquota de 27,5, dá 27.500, e aí a pessoa em março do ano seguinte teria que pagar 27 mil lá para o fisco na bucha. Pá, toma, 27 mil. Ninguém guarda dinheiro para o fisco, né? Eu não conheço ninguém que faça isso, fora empresas que fazem contingências para pagamento de tributo. Pessoa física, eu não vejo isso acontecer. E sabendo disso, o que a legislação fez? Bom, eu não vou esperar chegar no final do ano para cobrar esse cara. Eu vou descontando aos pouquinhos ao longo do ano. Então, na pessoa física, nós temos as prévias mensais. E como eu coloco aqui, né? Estou destacando aqui, é uma prévia. Ela é uma expectativa, que pode ter sido correta, pode ter sido errada. Se ela foi errada, pode ter errado para mais ou para menos. E aí vocês veem lá, na simulação que a gente fez agora com a Tássia, que é o ajuste anual ali, quando ela descobriu que tinha que receber de volta, informando as despesas dedutíveis que ela teve. Na pessoa jurídica, a mesma coisa. Então, eu tenho prévias trimestrais. Existe uma opção aqui que eu vou colocar em letra menor até, como ela é, digamos, minoria, são poucas as empresas que fazem a opção anual, e aí tem uma apuração por estimativa mensal. Essa é, digamos, exceção. Qual é a regra? A regra é, a cada final de trimestre, as empresas tributam. Janeiro, fevereiro, março. Somo tudo, tributo. Aí eu tenho a primeira prévia. Abril, maio, junho. Segundo trimestre. Fecho, somo tudo, tributo. E aí eu tenho 4 trimestres ao longo do ano e depois eu posso fazer ajustes. Mas, via de regra, essas apurações trimestrais na pessoa jurídica acabam sendo muito próximas do correto e não tem como na física restituição ou valores significativos para ajustar no fim do ano. Então, assim, o que eu faço na declaração de ajuste anual? Se eu descobrir que eu paguei a mais ao longo do ano, o resultado é restituição. Se eu descobrir que eu paguei a menos, a minha declaração vai gerar um imposto a recolher ou uma complementação. Então, essa é a distinção que existe na apuração do imposto de renda da pessoa física. Então, essa restituição que se apresenta lá no final do ano, eu já falei para vocês que tem muita gente que acha que aquilo é bom, né? Comemora, que legal, eu vou ter restituição. O que significa restituição? Um pequeno parênteses aqui. Então, restituição significa que o fisco ficou com o seu dinheiro emprestado e vai devolver sem juros e correção. Professor, mas tem ali, depois que eu entrego a declaração, tem uma correção de Selic a depender do lote. Sim, a depender do lote que eu estiver enquadrado. Vamos dizer que eu declarei em abril e só vou receber no último lote lá em dezembro.
Então vai ser corrigida a Selic dali em diante. Tá, mas eu fui tributado em 2020. 2020 o fisco ficou com o meu dinheiro o ano todo e para mim fez falta. Eu vou receber agora de que jeito? Sem nenhuma correção. Simplesmente ficou com o dinheiro, usou meu dinheiro e vai devolver agora sem nenhum tipo de remuneração. O que é extremamente abusivo, né? Considero extremamente equivocado. Então, aqui está um ponto interessante, pessoal, que eu chamo a atenção e que para alguns parece uma grande vantagem, né? Ah, que legal, vou ter restituição. Quando, na verdade, o ideal seria que na declaração de ajuste anual não tivesse que nem que pagar, nem que devolver. Que o que você foi tributado ao longo do ano fosse o correto. Porque daí não tem nem desvantagem para um lado nem para outro. Mas não é bem assim que funciona. Professor, Diga. dentro dessa linha de raciocínio, assim, do imposto de renda retido na fonte, por exemplo, tá? Claro. Às vezes acontece de tu ter que pagar 2 vezes, né? Porque eu acho que eu até já comentei contigo que eu tive que fazer uma transação esses tempos e aí eu tive que pagar imposto de renda de um valor que estava saindo da minha conta, sabe? É uma transação internacional, assim, aí eu tive que pagar, nem lembro quanto, de imposto de renda. Mas enfim, foi um valor, assim, absurdo. Primeiro comentário, a tributação é absurda, sempre. Mas, segundo comentário, quando a gente pega, Tássia, a legislação do imposto de renda e trata ela assim, de forma unificada, a gente fica mais revoltado ainda. Porque, sim, a renda que já foi tributada, ela pode voltar a ser tributada mais de uma vez. Então, eu dou um exemplo aqui muito singelo. Se você aplicou, ganhou um salário, ganhei 10 mil reais de salário e não vou gastar um centavo, vou aplicar todo ele na Bolsa de Valores. Caiu bastante ontem, vou comprar ações. E aí, amanhã, a Bolsa sobe, eu vou realizar o lucro dessa operação. Eu vou pagar imposto de renda de novo. Então, veja, eu ganhei o salário, eu paguei imposto. Peguei o dinheiro e apliquei o dinheiro num produto de renda variável, no caso, ações. Ganhei dinheiro na compra e venda de ações. Eu vou pagar imposto de renda de novo. Então, assim, a mesma renda ela pode vir a ser tributada diversas vezes sob vários aspectos que pode nos parecer assim meio sem sentido, né? Se eu pegar o dinheiro, por exemplo, e comprar um carro, peguei o dinheiro que foi tributado a minha renda e comprei um carro. Eu vou ter que pagar IPTU todo ano deste carro. Ah, mas eu já paguei imposto de renda desse dinheiro. É o mesmo dinheiro que eu tinha aqui, só que agora ele virou um carro. Agora, por ele ter virado um carro, tu paga IPVA. Não, mas eu vou botar num imóvel. Você vai pagar IPTU. Aquele dinheiro que era só a renda, você botou num imóvel, o imóvel vai incidir IPTU todos os anos. Sim, professora, até te entendi nessa questão do dinheiro aplicado, porque aí tá, tu vai ter um pouquinho a mais ali que rendeu, digamos, e aí até faz sentido tu pagar imposto de renda sobre isso. Mas a minha dúvida é sobre um valor, exatamente o mesmo valor que tu já pagou, sabe? Só pelo fato de tu fazer uma transação, aí tu tem que pagar o imposto de renda de novo. Isso que eu não entendi, sabe? Ainda ficou estranho para mim, assim. Assim, ó, eu não sei bem qual foi a operação que tu fez, Tássia, mas tentando imaginar o que aconteceu, quando a gente remete dinheiro para o exterior, tá? Sendo esse dinheiro fruto do trabalho, dinheiro declarado que a gente já tributou, em tese não deveria haver a incidência. Só que quando eu não consigo comprovar, eu não tenho prova da tributação desses valores, é possível
que as instituições que intermediam façam a retenção do imposto de renda das remessas. Então, pelo fato de eu remeter, esse dinheiro estava no Brasil, estava aqui, ninguém sabia de quem era, ele está agora saindo do Brasil, esse dinheiro vai deixar o Brasil. Aí o fisco diz, opa, antes de você sair, paga o imposto aqui. Paga o imposto aqui, agora você pode levar para onde quiser. Então, e a lógica no retorno é a mesma coisa. Estou trazendo dinheiro do exterior. Você pode já ter pago o imposto de renda no país de origem. E aí você foi tributada lá. E aí chegou no Brasil e ele assim, olha, não sei de onde é que veio esse dinheiro, também não me interessa de onde é que veio, só me diz aqui quanto é que eu quero cobrar o percentual do imposto de renda. Então o fisco é como se fosse um pedágio na saída e na entrada para ter certeza de que aquela renda tenha sido tributada. O que no caso concreto me parece que foi indevido. Quer dizer que o valor pode ser restituído? Em tese, sim. Dependendo do caso concreto, é possível recuperar. Mas se a tributação estiver correta, então a retenção foi feita de forma devida. Mas a lógica é essa que eu acabei de explicar. A renda, uma vez tributada, tendo origem, tendo sido oferecida a tributação no Brasil, eu tenho a disponibilidade dela para mandar para o exterior. Então, são recursos que eu já tributei, já estavam no meu patrimônio e eu estou mandando para o exterior. E aí, dependendo do caso, tem IOF, mas não imposto de renda. Não sendo o caso, aí, eventualmente, tem que se pagar, sim, o imposto de renda na remessa. Tá? E aí, meus amigos, caminhando aqui para o último ponto da nossa aula de hoje, nós estudamos até no semestre passado, quando a gente falou da tributação da renda, né? E eu expliquei para vocês os tratados e convenções, o princípio da territorialidade, falamos bastante sobre a tributação, a bitributação da renda no exterior. O que acontece aqui? Então, a legislação brasileira, a tributação da renda no Brasil adota o critério da tributação em bases universais. Em contraste, por exemplo, com a tributação territorial. Então, alguns países adotam a tributação territorial, ou seja, tributa-se a renda obtida no território e não se alcança fora do seu território, fora da sua costa, offshore. Tá? Então, só incide a legislação no seu território, fora dele não se incide. O Brasil, ao contrário, né, a tributação da renda no Brasil alcança, além de onshore, também offshore. Então, isso foi algo que eu expliquei na aula anterior, de modo que o brasileiro que reside no exterior tem que pagar imposto de renda para o Brasil, o estrangeiro que está aqui no Brasil e auferiu renda no Brasil, ele tem que tributar para o Brasil. A empresa brasileira que está sediada no exterior, ela tem que tributar, oferecer a tributação no Brasil, em razão desse critério da tributação em bases universais. Tá? É um critério peculiar, o Brasil copiou dos Estados Unidos, poucos países adotam esse critério. De países subdesenvolvidos, eu acho que só o Brasil que faz isso. E boa parte dos países do mundo adotam essa tributação apenas alcançando aquilo que ocorre dentro do seu território. Tá? E aí a gente tem o elemento espacial, que pode ser simplificado, resumido, tributa-se o
imposto de renda em todo o território brasileiro, todo o território nacional. Acrescenta-se aí rendas obtidas no exterior, em razão desse critério que eu acabei de explicar. E o último item, que é o aspecto pessoal, quem é o contribuinte? Tá? Contribuinte do imposto de renda é a pessoa física que auferiu a renda, esse é o contribuinte, e a pessoa jurídica que auferiu a renda. Tá? Então, eu sou empregado da Unicinos, eu recebi o salário, ela me pagou o salário, de quem é o dever de pagar um imposto de renda desse salário? Meu. O salário é meu, a renda é minha, eu que tenho que pagar. No entanto, a Unicinos, ela é minha fonte pagadora. Então, ela retém o meu imposto, ela tem o dever legal de reter. Então, quando a fonte pagadora retém o imposto, ela atua como responsável tributária. Ela não é o contribuinte do imposto de renda. Ela é o responsável, ela separa o meu imposto de renda e passa para a Receita. E aí eu coloquei o quadrinho ali que se tem o dever legal de retenção e o responsável reteve, mas ficou com dinheiro, tem até crime aqui. A caracterização de crime, por isso que é atenção ali, a plaquinha de atenção para o responsável. O mesmo vale para a pessoa jurídica. Em algumas atividades, em alguns regimes de exploração de algumas atividades econômicas, há o dever de quem contrata uma pessoa jurídica de reter o imposto de renda. Então, assim, vamos lá, no setor bancário acontece isso, eu sou banco e contratei o escritório do Arthur, tá? E aí, eu contratei o escritório do Arthur e ele tem o dever de pagar o imposto de renda da pessoa jurídica do escritório dele, os honorários que eu, banco, estou pagando é uma tributação que incide na pessoa jurídica dele, ele que tem que pagar, é um problema dele. No entanto, eu, enquanto contratante, tomador do serviço, eu tenho o dever de reter o imposto, e não é todo o imposto, uma parte, que eu chamo de retenção dedo duro. É uma partezinha, 1,5% do imposto, que serve apenas então somente para que a Receita saiba que eu, banco, contratei o Arthur. O Arthur pode querer sonegar, mas o banco, como dever legal, ele é uma instituição regulada, ele vai dizer, não, eu paguei, está aqui, 1,5 já foi retido. Agora, cabe a ele lá, no seu período de apuração, informar esses honorários que ele recebeu. Então, o responsável, no caso, eu, banco, sou o responsável, o Arthur, que é o advogado, que eu contratei, pessoa jurídica, o escritório dele, é quem tem que pagar o imposto de renda sobre os honorários contratados. Se eu, banco, retive 1,5 e não repassar esse dinheiro para a Receita Federal, aqui eu estou incorrendo em crime também, como a gente viu na aula anterior, os crimes contra a ordem tributária. Então eu tenho aqui uma figura típica do direito penal que pode sancionar quem fez isso até a prisão. Tá? Alguma dúvida até aqui, minha gente? Não, prof. Tudo certo. Tudo tranquilo? Podem perguntar aí. Ali tá parecendo que eu tô digitando, mas na verdade eu não tô. Pois é, eu estava esperando, eu achei que tu ia fazer mais uma pergunta. Bom, gente, então, se não há dúvida, a gente avançou aqui na matéria. Concluímos aqui o imposto de renda, mostrei para vocês ali pessoa física, pessoa jurídica, nos seus mais variados elementos. Vou deixar a tarefa no Moodle, lá, que é a nossa tarefa da semana, de desrespeito a um julgamento que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Então, não tem decisão ainda, tem o voto do relator por hora, mas ainda faltam 9 votos a serem coletados, né? Então tudo pode acontecer.
Eu vou deixar a pergunta lá e gostaria de ouvir a posição de vocês. É a tributação da Selic, tá? O que é a Selic? É a taxa básica de juros que o governo paga quando ele é devedor. Então, são juros que o governo diz, olha, se eu tomei dinheiro emprestado, eu vou remunerar pela Selic, certo? Isso é a Selic. Então, eu ganhei uma ação do governo, ganhei, sei lá, vamos pensar aí, ganhei restituição de tributos. 100 mil de tributos vão ser restituídos. E, em razão da ação ter demorado muito tempo, desde o ajustamento da ação até o dia de hoje, vai correr a remuneração que considera-se juros de mora e correção monetária de Selic. Aí a pergunta que fica é, eu tributo só os 100 mil, que foi a condenação, que isso é o dever de devolução, ou eu tributo o principal mais a Selic? Aqui tem uma discussão muito importante que pode impactar todo mundo que trabalha com litígios envolvendo a administração pública. Muitos litígios envolvem a devolução de um valor, o pagamento por parte do fisco de um valor, chamado de principal, mais a incidência da Selic. A Selic deve ser tributada, essa parcela que diz respeito à variação, está em curso, começou o julgamento com o voto do ministro relator, que é o Dias Toffoli, tem um voto, e falta ainda 9 votos a serem coletados. Então, antes de saber o resultado final, eu quero que vocês se posicionem dizendo sim ou não e por quê. Ok? Vou colocar ali no Moodle para vocês e vocês têm aí a semana para realizar a tarefa. Certo, gente? Uma boa semana, bons estudos aí e até segunda-feira que vem. Obrigada, professor. Boa semana. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.